noite a todos, dando início a mais uma noite de estudos do projeto Vida Consciente. Durante essa última semana, a gente recebeu uma sugestão e também uma dúvida com relação a como, digamos, a relação das personalidades nossas com o nosso inconsciente. Como isso funciona, onde elas habitam, como elas interagem. Então, a gente vai trazer esse assunto inicial para hoje e, se sobrar tempo, aí a gente continua os estudos de casos. Então, rogamos amparo à espiritualidade maior, que sempre nos ampara, que tenhamos uma noite produtiva de estudos. Então, essa ilustração aqui pode nos ajudar bastante nesse entendimento. Então, essa área aqui do inconsciente é onde habitam as nossas personalidades, certo? Essa área do inconsciente aqui está ligada principalmente a esses três planos. Ao plano astral, o mental concreto ou inferior, ou ao mental abstrato ou causal ou mental superior. Então vamos às perguntas que foram formalizadas lá, e aí, se necessário, a gente volta para essa gravura aqui para a gente exemplificar. Então, personalidades do inconsciente. Se possível, falar sobre as personalidades do inconsciente, pois tenho muitas dúvidas nesse assunto e acredito que muitas pessoas também. Então, vamos às perguntas. Essas personalidades vivem em algum plano espiritual? Sim. Elas vivem atreladas geralmente a esses três planos aqui. Ao plano mental abstrato, causal superior, mental concreto, mental inferior, e ao plano astral. Mas, bom, isso vamos para as próximas questões. Então, cada uma delas está ligada a um ou mais desses três planos. Possuem perispírito? Não. Personalidade não possui perispírito. O perispírito é esse conglomerado aqui de corpos que servem para a manifestação do espírito. O espírito se manifestando aqui na ponta física. Então, personalidades não têm cada uma delas um perispírito. Elas se utilizam desses veículos de manifestação aqui para se manifestar, mas não necessariamente só esses veículos aqui. Elas podem acessar os veículos de manifestação de um familiar, por exemplo. Então, se eu tenho uma persona viciada, mas eu não dou condições dela satisfazer esse vício, eu estou firme na minha proposta de mudança, uma persona dessa aqui viciada pode acessar a estrutura de manifestação de um filho meu, por exemplo, adolescente, que não tem tanta força quanto eu. E lá ele pode se manifestar e induzir ao meu filho a se drogar, ou a beber, ou a qualquer outro vício, né? Então, personalidades não têm perispírito. Elas fazem parte de um espírito e este espírito tem um perispírito. Então, é um perispírito, que é um conjunto de corpos, de veículos de manifestação, que serve para um espírito. Como é que a gente pode entender isso? Por exemplo, quando você está sonhando, às vezes um sonho que parece ser real, o teu corpo está dormindo, mas você tem a impressão que aquilo tudo está acontecendo.
Então, uma analogia um pouco grosseira, mas serve para a gente entender. A personalidade, ela não precisa ter o corpo para se manifestar. Então, ela tem toda uma estrutura mental, mas não precisa ter o corpo físico lá, ou o corpo astral para se manifestar. Uma outra comparação mais grosseira ainda são os nossos celulares ou computadores. Então, essa estrutura de corpos aqui é a máquina, é o celular em si. Cada uma dessas consciências aqui, de personalidades do inconsciente, pode ser um aplicativo. Então, o aplicativo está lá na nuvem. Então, eu posso baixar esse aplicativo no meu celular, certo? Ou no meu computador. Mas ele também pode ser baixado no celular do meu filho, se ele quiser, se ele aceitar, se ele der, permitir autorização de ser executado lá. Então, a personalidade é como um programa, um aplicativo. O perispírito é a máquina, é o celular. Então, não podemos confundir perispírito com personalidades. Os desencarnados podem se comunicar com elas? Sim, pois o desencarnado também tem a sua componente mental. Então, mental com mental, você pode se comunicar com essas pessoas. Inclusive, os encarnados, não só os desencarnados, os encarnados também podem se comunicar com elas, porque essa comunicação vai ser no nível mental. Ou elas vivem apenas em nosso inconsciente? Estão gravadas no nosso inconsciente, mas não estão restritas a ficarem ali. Elas podem, por exemplo, uma personalidade dessa, aqui pode se dissociar, digamos, uma freira lá, eu hoje tenho uma vida de homem não fiel ou não religioso, essa personalidade pode se dissociar da minha proposta de existência hoje e se associar a outras personalidades do inconsciente de meus familiares ou de outras com quem ela já viveu em outras épocas. Então, ela está gravada no meu inconsciente, mas não está restrita. Como ela está no plano mental, ela pode, como eu dei o exemplo antes do aplicativo na nuvem, né? Ele pode ser baixado no meu celular, mas também outra pessoa pode acessá-la e baixar também, e ter uma interação com ela. Quando o encarnado desencarna, ele encontra essas personalidades? Então, existem... o que a gente tem de relatos de como isso acontece após o desencarno é que há uma espécie de encapsulamento. Quando a gente desencarna, porque no corpo, quando eu tenho um corpo físico, essas pessoas aqui ficam como que mais livres pela quantidade de energia, pela estrutura do meu corpo físico, do meu psiquismo, elas ficam mais livres para agir. Quando o corpo físico, quando você se desliga do corpo físico, elas perdem um pouco dessa liberdade e são como que compactadas ou voltam a um bloco consciencial. Então perdem um pouco dessa liberdade. Mas isso não quer dizer que elas não possam ter força mental para ficar fora desse encapsulamento. Tá? Então elas podem ficar, se já estão dissociadas, podem continuar ficar dissociadas aonde já estão interagindo. Mas, via de regra, desencarnou, elas são encapsuladas, voltam para o inconsciente e ficam ali como que hibernando, aguardando uma nova existência.
Se algum desses pontos não ficar claro, podem me perguntar aqui pelo chat do Facebook, que eu vou acompanhando ali e posso dar uma explicação um pouco diferente, tá? Pessoal do Instagram não tem condições de fazer perguntas, tá? Porque os comentários ali foram desligados para as pessoas conseguirem verificar o texto, né? Então, parei onde, quando encarnar, desencarna, ele encontra essas personalidades, ok. Aí a pessoa comentando, já fiz 3 atendimentos de captação, psíquica e sempre tive essas dúvidas. Tá? Eu também confesso que quando comecei a estudar personalidades também tive essa mesma dúvida, mas como é que é então se essa personalidade tem ainda a estrutura do seu corpo físico, seus defeitos, então ela tem que ter um perispírito para se manifestar. Né? Então, estudando um pouco mais, tendo uma compreensão um pouco melhor do psiquismo, da estrutura do inconsciente, de como é essa interação, que é mais pelo plano mental do que como a gente está acostumado aqui no plano físico verbal ou no plano astral a nível de comunicação por sintonia, né? Você transmite ideias, não precisa mais transmitir palavras, né? Que formam ideias, né? Então espero ter esclarecido um pouco desse funcionamento das personas, tá? Então, cada vida passada nossa, ela é uma vida completa, toda essa vida completa aqui, quando desencarna, fica um tempo no corpo astral, a mesma estrutura, só não tem mais o corpo físico, fica no corpo astral, na erraticidade, como fala a doutrina espírita, e quando irá ocorrer uma nova encarnação, aí a personalidade, o encarnado atual, a personalidade atual que está usando só o corpo astral, que já morreu para o corpo físico, aí ele é encapsulado também, ele sofre uma espécie de miniaturização, e o ser aqui, que depois de desencarnado perdeu esse corpo, está nesse corpo astral, esse ser aqui é encapsulado, fica sem o corpo astral e é jogado para dentro do inconsciente. Vai ser mais um componente do inconsciente. E a partir da nova encarnação forma-se um novo corpo físico, com um novo corpo astral, moldando esse corpo físico. Então o corpo astral não é mais o mesmo da vida anterior. Ele está se moldando, a semente é a mesma, então, mas ele vai se moldando e moldando também o corpo físico. Uma das propriedades do corpo astral é o MOB, o modelo organizador biológico. Então ele vai se adequando ao novo corpo físico, à nova conformação, à nova polaridade, às heranças genéticas dos pais. Ok, pessoal? Então, quem está aí com a ideia de resolver seus problemas na próxima encarnação, tome cuidado com isso. Porque não é você, geralmente, via de regra, não é você que vai estar na próxima encarnação dirigindo o próximo corpo. Você vai ser um dos componentes do inconsciente da próxima vida. E se ele tiver acesso a essas ferramentas, você pode ser auxiliado, caso contrário, não, e pode ficar aí em sofrimento ou em contato com as desarmonias que você causou ou que trouxe do passado aí por muito tempo. Então, por isso, orar e vigiar, e por isso essa orientação muito forte em cima da reforma íntima, desse autoconhecimento, do conhece-te a ti mesmo, para que a gente possa sair dessa existência e ter aí uma sequência de vida mais tranquila.
Porque se eu aqui no corpo astral desencarno consciente disso, eu não vou ser jogado aqui para essa área do inconsciente, onde estão essas personas que não perceberam ainda nem que o corpo morreu, né? Eu vou ser jogado para o inconsciente, mas para a parte do inconsciente que já está na, digamos, na DG, lá na direção geral do espírito. Então, não vou estar nessa área inconsciente do inconsciente, já vou estar nessa área superconsciente. E não vou sofrer esses dissabores, essas desarmonias, porque fiz esse trabalho durante essa existência. Aí uma pergunta aqui, uma dúvida. Há possibilidade de a persona que eu sou agora retornar a reencarnar sem passar para o inconsciente? Então eu estava explicando agora, né? Que nem geral via de regra, essa persona aqui no corpo astral, digamos, eu desencarnei, perdi esses dois corpos inferiores, aqui o físico e o etérico. O físico primeiro, o etérico dura aí uma semana aproximadamente depois da morte do corpo físico, depois se desintegra também. Então eu desencarnei com o corpo astral. Geralmente, na próxima existência, eu sou jogado para o inconsciente. Posso ter uma nova vida? Sim, mas não necessariamente a próxima existência vai ser a que eu vou estar comandando o corpo. Eu vou comandar um novo corpo se ficou um aprendizado para trás, se uma proposta minha ficou incompleta e quando essa existência for possível. Quando todas as pessoas envolvidas puderem estar encarnadas também na mesma época, então dificilmente você vai reencarnar em seguida e estar tomando conta do corpo, tá? Você pode estar até um pouco consciente, crianças até os 7 anos trazem essas lembranças, mas não é a consciência anterior que está dirigindo o corpo, está se criando uma nova estrutura psíquica com uma nova proposta de aprendizado. Isso realmente é complexo, pessoal, tá? Nós somos seres muito, muito complexos. A gente está no início ainda desse conhecimento do que somos. Gente, nós somos uma centelha divina, uma partícula de Deus. Deus é a base do universo, a inteligência suprema, fonte primária de tudo, causa primária de tudo, né? Então, nós somos uma partícula de Deus, dessa causa primária, dessa inteligência suprema. Então, não é aí de se admirar também que a gente vai encontrando essas complexidades aí, quanto mais a gente estuda o que a gente é. Então, realmente é complexo. Eu cheguei num ponto que eu entendi, assim, tive uma ideia grosseira do que o espírito é, mas que para mim já serve para mim fazer o trabalho dessa existência, para fazer esse trabalho de tanto de atendimento para terceiros, quanto de autoconhecimento para mim, quanto de atendimento para familiares. Então, consegui ter aí uma ideia geral do que somos, mas o principal é não ficar muito preocupado com isso. É fazer o que a gente veio, o que a gente se propôs a fazer aqui, né? Que é essa mudança interior, tratar essas partes nossas que não estão em harmonia com o que a gente quer hoje para a gente, né? Então, sempre que há essa defasagem entre o que a gente sente e o que a gente acha que deve sentir, é porque algo ainda não está correto. Então, a gente precisa igualar isso, né? Com o atendimento ser igual, o que você sente com o que você sabe, com o que você acha que é o certo. Nenhuma outra dúvida aqui. Eu acho que a gente já deu nó que chega na nossa compreensão disso tudo. Então, acho que dá tempo, a garganta também está cooperando hoje, da gente pegar um caso de... Opa! Ah, não, é a mesma pergunta.
a gente pegar então um caso de atendimento. Então a gente parou aqui nessa mulher de 29 anos e vamos agora então para esse outro caso de atendimento de uma mulher de 50 anos. Essa mulher tinha crises de irritação espontânea, ansiedade, intestino irritável, dificuldades de enfrentamentos e autossabotagem que lhe vinham prejudicando o relacionamento, a vida familiar e também profissional, além de anular o prazer de viver. Então, aberto o atendimento, sintonizou uma consciência, uma persona, muito irritada, dizendo não gostar das pessoas e nem do lugar onde está, ou seja, estava em contato com a existência atual, mas nada daquilo estava bom para ela, a família onde nasceu, a família que estava estruturando, esposo, né, filhos. Como no caso aqui não tinha esposo ainda, né? Como não se casou, tornara-se uma espécie de serviçal da casa. Pelo inconformismo com a sua situação e pela irritação permanente com tudo, adoeceu do estômago e dos intestinos. Passou a ter cólicas frequentes e uma grande fraqueza, mas não fala nada para ninguém porque não deseja que pensem que ela é uma fraca. O problema se agrava e acaba desencarnando. Então aqui, desculpe, essa consciência aqui que não chegou a casar, tá? Essa personalidade de passado dessa mulher, de 50 anos, que virou uma serviçal da família, porque acabou não casando, ficou para titia, e lá acabou adoecendo do estômago e intestinos, e desencarnou por esse motivo. Por fim, abismou-se em si mesma, na inconsciência total, para despertar com 6 anos de idade num corpo magérrimo e doentio. Então ela já viu, chegou a perceber no atendimento a existência seguinte, né, que ela estava ligada. Como desencarnar insatisfeita com a vida e sempre esperando receber atenções e carinho que nunca semeou, despertara no novo corpo, portanto, o mesmo sentimento. Esperava receber muito sem nada dar em troca. Porém, desta vez estava reencarnada em uma família educadora, destituída de sentimentalismos e das costumeiras manifestações de carinho. Não resistiu por muitos anos e desencarna novamente. Aí ficou aí 20 anos no umbral, na erradicidade, e depois desse período, aos poucos, vendo que ninguém aparecia naquele lugar e ninguém a socorria, aí ela procurou acionar as próprias forças para tentar sair dali. Ou seja, estava ainda condicionada à situação de vítima, né? Esperando que alguém fosse tirá-la dali. Após o que lhe pareceu anos de caminhada, encontra uma espécie de instituição com aparência muito precária. Mas como ninguém veio ao seu encontro, oferecer ajuda, como imaginava, pelos méritos que julgava possuir, não pede ajuda e fica ali por um bom tempo, ou seja, ela anda vários anos, isso tudo no umbral, tá? Chega numa instituição, mas como ninguém sai da instituição para estender um tapete para ela entrar, ela fica lá na frente parada, esperando. E faminta, enfraquecida, até adoecer por completo, passando mal, aí decide pedir ajuda. Mas nessa condição, para os rebeldes, assistência coletiva e precária. Como alimento, apenas um cálice de um caldo insípido, sempre igual todos os dias. Como não colabora e continua fechada em si mesma, encolhendo-se, fingindo dormir para não falar nem colaborar com a enfermagem, vai ficando por ali enquanto os outros vão saindo para os passeios diários. E depois de algum tempo não retornam mais. Ela observa isso, mas prefere fingir que nada percebe, ou seja, o orgulho, né, de não dar o braço a torcer. Acaba vítima da própria simulação e se apaga novamente. Ou seja, vai reencarnar sem programar a nova encarnação, inconscientemente.
entrando em estado de profunda inconsciência para acordar com os gritos da nova mãe, ou seja, já reencarnada, em complicado trabalho de parto, por ser drogada e alcoólatra, ou seja, como ela não cooperou, não recebeu um ventre apropriado, né? Demora a nascer e não se esforça em colaborar com o próprio nascimento. A mãe não sobrevive ao parto, né? E ela, lesada pela demora em nascer, resiste mais algumas horas e também desencarna perturbada. Depois de um longo estágio no estado de inconsciência, desencarna novamente, desperta sendo gestada novamente, mas com muitas dificuldades, ou seja, quem não coopera, cada vez a situação vai piorando mais. A mãe, muito jovem, em torno de 14 anos, insegura e chorona, é recriminada o tempo todo pelos familiares inconformados. Porém, sente a mãe como sendo um laço de afeto e com bastante afinidade. E isso lhe passa segurança e um bom grau de tranquilidade. O parto foi difícil, mas uma voz encorajava, dizendo que ela precisava colaborar. Dessa vez consegue nascer sem se prejudicar e nem prejudicar a mãe. Mas a mãe, devido à pouca idade e às recriminações que sofre, aceita a filha com dificuldades, mesmo assim a acolhe, e ela se sente confortada e descobre um sentimento novo. O tempo passou e ela, adolescente ainda, arranjou-se com um parceiro afetivo saindo de casa, fugindo de casa com alguém, né? Mas por falta de maturidade, o relacionamento pouco durou e ela não mais retornou para junto da família. Foi viver de serviços domésticos, não tendo mais paradeiro certo. Cedo retorna ao mundo espiritual de forma repentina. Para seu alívio, não voltou ao hospital onde antes estagiara, e sim para um outro. E uma moça parecida com a sua falecida mãe a acolheu, prometendo acompanhá-la por um tempo. Sem outra saída, seguiu em frente, mas temia adoecer se ficasse só. E uma vaga lembrança alertava que isso poderia acontecer. Então, contrariada ainda, começou a procurar trabalho. Aqui, depois de 3 existências seguidas, é que ela começa a querer cooperar. Isso lá no mundo astral, no plano astral, com medo das consequências da rebeldia que carregava. Logo aceitou o primeiro serviço que lhe ofereceram. Não por gostar da tarefa que assumiu, mas por medo do que poderia acontecer e por já sentir a necessidade de se esforçar para adquirir algum crédito. Nesse ponto, o atendimento se encerrou, ficando caracterizada a ressonância com o passado, interferindo na existência atual. Depois disso, sentiu-se mais harmonizada e não quis ou não precisou continuar o tratamento. Então, com um atendimento de uma personalidade dessa, vendo as consequências de 4 existências seguidas, de todo o sofrimento adquirido por não cooperar, essa parte do inconsciente decide cooperar. E aí a personalidade encarnada, que tem a proposta de mudança, consegue essa mudança, consegue equilibrar o que ela sabe com o que ela sente. Pelo menos não deixar isso tão defasado. Então, chegamos ao término do nosso tempo de hoje. Na próxima semana, a gente, se não houver nenhuma outra sugestão, a gente continua com os estudos de casos aqui. Então, vamos encerrando com um passe à distância. Pedimos auxílio à equipe do CEPA, que trabalha com os passes, que nos auxiliem nesse momento. O importante para a gente receber essas energias é a gente se colocar numa postura mental receptiva. Essas energias não se ressentem da distância, apenas da nossa não recepção mental. Disso ela se ressente, é refletida e retorna para a fonte. Então, é o ajuda-te que o céu te ajudará, né? A gente precisa estar receptivo para receber essas energias, na confiança de que a espiritualidade sabe o que cada um de nós está precisando neste momento, como a gente sempre reza, né? Seja feita a vossa vontade, né? Então, que a gente aceite o que a providência divina tem aí
para nos auxiliar de acordo com a nossa necessidade, não de acordo com o que a gente quer, né? Então, aceitar o que a vida trouxer para a gente e resolver cada uma dessas dificuldades. É para isso que a gente está aqui, para evoluir, para crescer, para nos tornarmos mais capacitados no enfrentamento de dificuldades. Então, sentindo uma onda de energia descendo do alto da cabeça até os pés, drenando tensões e preocupações diárias, nos sentindo mais leves, mais confiantes no porvir, que a gente tem capacidade de enfrentar tudo que a vida trouxer para a gente. Ampliando essa energia para a nossa residência, para o nosso lar, para o local de trabalho, para todas as pessoas que convivem conosco, que todos possamos ter uma semana abençoada, que possamos ser lá fora no mundo a mudança que a gente quer do mundo, sendo fontes de energias de compreensão, de tolerância e de harmonia por onde a gente passar. Uma boa noite a todos, que tenhamos uma noite abençoada e uma semana abençoada. Que assim seja.